Paz, Shalom. Agora é hora de fazer a live que a gente pode comentar. Nós estamos fazendo ainda do Evangelho de Marcos. Está quase acabando. Que o Senhor nos abençoe nessa leitura. Então diz assim. Essa primeira parte, esse capítulo é muito grande. A gente vai fazer 3 vezes. Então vou começar a leitura do Evangelho de Marcos pela Bíblia de Jerusalém. Capítulo 14 hoje. A Páscoa e os ázimos. Ázimos seria pães ázimos. A Páscoa e os pães ázimos seriam 2 dias depois. E o chefe dos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus por meio de um ardil para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrou o frasco, derramando-o sobre a cabeça dele. Então alguns dizem que foi mais de um perfume que o Senhor Jesus recebeu. Esse aqui fala que estava em Betânia, na casa de Simão. Aqui não é casa de Lázaro, aqui é casa de Simão, a gente tem que prestar atenção. Um Simão que foi curado, um Simão que era leproso e foi curado. Também não está falando de Simão Pedro, não. Que é outro Simão. E ali veio uma mulher com perfume, que aqui chama de alabastro. Essa mulher que não fala o nome dela, só fala que veio uma mulher com esse vidro de perfume puríssimo, caríssimo, e quebrou o frasco e derramou na cabeça dele, ok? Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si para que esse desperdício de perfume. E ali as pessoas estavam diante do Criador de todas as coisas, porque tudo foi feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Santo Espírito. Estava ali diante do Criador de todas as coisas. E aquelas pessoas ali que diziam crer no Criador, estavam reclamando, porque a mulher derramou um perfume na cabeça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é dono de tudo. Se ele quisesse, tinha milhares de anjos ali derramando perfume caro na cabeça dele. Mas é como a Bíblia fala, que ele se despiu da sua glória. Okay? Então a mulher veio e derramou aquele perfume, e as pessoas que estavam em volta, provavelmente pessoas que seguiam Jesus, discípulos de Jesus, falou, porque esse desperdício? Não tem aquele ditado que fala, quem não sabe rezar xinga Deus? É uma cena dessa. Okay? E diziam, pois poderia ter vendido, sabe que as pessoas só pensam em dinheiro? Sabia que os maiores comerciantes da história são os judeus? Seguidos dos árabes, são os maiores comerciantes. Só pensam em vender e ganhar lucro. Então já falaram logo ali. Por que não vender o perfume? E aí, colocaram os pobres no meio, mas você sabe que não era só para os pobres, né? É igual esses governos de hoje. Não, nós estamos ajudando os pobres. Mas não é só os pobres, né? A gente sabe que não é só os pobres. A gente sabe que a intenção ali não era só pobre, gente. Ok? Vamos continuar. Mas Jesus diz, deixai-a, porque aborreceis.
ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco. Ok? Sempre terei. Hoje tem um monte de pobre por aí, ninguém faz nada para ajudar o pobre. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco. E, quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tereis. Ok? Então, era a oportunidade que tinha naquele momento de fazer o bem ao Senhor Jesus. Se perdesse aquela oportunidade ali, não tem mais. O Senhor Jesus não vem mais como veio a primeira vez, gente. Era uma oportunidade única que aquela mulher tinha de demonstrar aquilo. E eles dizem que estavam preocupados com os pobres, mas na realidade ele não estava preocupado com o pobre não, viu? Eles estavam preocupados com o dinheiro entrar na bolsa. Vamos lá. Tem uma outra passagem que fala que o Judas, aqui fala que é os que estavam presentes, ok? Então eu acho que foi mais de um, não só os Judas não. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Porque eles tinham muito cuidado quando morria alguém, embalsamavam, tudo aquilo. E como o Senhor Jesus eles levaram para sexta-feira, que no outro dia era sábado, e o povo discute isso, mas eu não vou discutir, só sei que no outro dia, só sei que depois das 6 horas da tarde naquele dia, ninguém podia fazer mais nada. Então eles tinham que apressar tudo, então não deu para fazer o embalsamento normal que os judeus faziam quando o Senhor Jesus morreu. Foi um embalsamento ali muito rápido que fizeram, e não foi feito pelas mulheres que amavam a ele, todos os discípulos dele, foi feito só por José de Arimateia, que deu o túmulo, ok? Tanto que depois as mulheres voltam lá, né? E aqui continua: em verdade vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então até hoje nós estamos pregando, já tem mais de 2.000 anos. E nós continuamos pregando o que essa mulher fez, ok? Aqui agora já passa para o Judas. O que o traiu, né? Que aparece como Judas Iscariote. Iscariote era o lugar de onde ele era. Judas Iscariote, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes para entregá-lo a eles. Era outro que só pensava em dinheiro também. Livrai, Senhor, livrai os cristãos e os judeus que só pensam em dinheiro nos dias de hoje, porque o dinheiro leva à perdição. Ao ouvi-lo, alegravam-se e prometeram dar-lhes dinheiro, e ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Ok? Preparativo para a ceia. Então o Judas já foi lá combinar com os religiosos do templo para dizer onde que o Senhor Jesus estava à noite orando. Foi à noite, porque aí não tinha multidão, né? Que a multidão que amava Cristo, ela, se fosse de dia, elas iam cair em cima. Então eles foram à noite, quando estava todo mundo dormindo. Tem compaixão, Pai. No primeiro dia dos asmos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhes disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos e disseram-lhes: ide à cidade, um homem... Então enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro, segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a minha sala e em que comerá a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará
no andar superior. Uma grande sala arrumada com almofadas. Preparai-a ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, acharam tudo como lhes foram dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. E quando estava à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me entregar, de trair. Entregar era para dizer onde que ele estava à noite. Mas é traição. Começaram a ficar tristes e dizer-lhes um após o outro: acaso sou eu? Entre eles ficaram tristes e começaram a falar: após sou eu, misericórdia, livrai-nos, Senhor, livrai-nos. Ele, porém, disse-lhes: um dos 12 que coloca a mão no mesmo prato comigo. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Melhor seria não ter nascido. Tem coisas, gente. Tem seres humanos que nascem no mundo que melhor teria não ser nascido. É como o Senhor falou aqui. É como está escrito: livrai, Senhor. Livrai que não nasça pessoas para ser Judas nessa terra, Pai. Meu Deus, livra, Senhor. Enquanto comia, ele tomou um pão, abençoou, partiu e distribuiu-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-lhes a todos. Dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da vide até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Então existe um vinho novo que nós não conhecemos. Existe um vinho novo no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu vou parar por aqui. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Então tem um vinho novo. Eu vou parar aqui, estou na praça, muito barulho. Mas eu peço a vocês, esse vídeo ele vai para o Bíblia de Helena, mas eu estou fazendo João, Evangelho de João, estou colocando na Eclésia Católica de Cristo. E tem também os meus vídeos de conversa no Eclésia Católica de Cristo. Siga lá no YouTube. Tem também a página no Facebook. Ficam todos na Shalom de Cristo Jesus. Até a próxima. Amém. Glória a Deus por mais essa leitura. Amém.